Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um review, dessa vez com Pikmin 4, galera. O jogo lançou dia 21 de julho de 2023, custando R$ 299 na eShop brasileira e o melhor de tudo, localizado em português. Não é o primeiro jogo localizado da Nintendo, nós temos Switch Sports, Mario Strikers Battle League, Mario Party Superstars, com localização também, entre outros, mas esse aqui é o maior jogo da Nintendo, com maior quantidade de texto, e é muito texto localizado em português Brasil. Então esse jogo vai facilitar muita gente a entrar na franquia aqui do Brasil, justamente por essa localização que faz com que o jogo fique muito mais fácil, muito mais entendível, e isso é um ponto positivíssimo para essa versão aqui pra gente. Beleza, galera? Introduções feitas, bora lá. Então bora começar aí falando de história, gameplay, gráficos, trilha sonora, conteúdo e no final da minha conclusão para você saber se vale ou não a pena investir em Pikmin 4. Beleza? Simbora. Vamos falar da história do jogo, que de longe não é o ponto forte. A gente começa no papel do Olimar, que é o personagem principal da franquia, né? Indo em direção a um planeta, acontece um problema na sua nave e ele cai nesse planeta desconhecido. Lá ele encontra os Pikmins, como de costume, e além dele, uma estranha criatura, que é como se fosse um cachorrinho. Olimar, os Pikmins e o cachorrinho vão em busca das peças da nave que foram espalhadas com a queda nesse planeta estranho. Ele consegue consertar a sua nave, ele consegue se comunicar com uma equipe de resgate que vai até atrás do Olimar para poder conseguir resgatá-lo, já que ele não estava conseguindo sair daquele planeta. Só que o mesmo acontece com a equipe de resgate. Há um acidente, a nave quebra, espalha um monte de parte para lugares desconhecidos e assim o jogo começa pra gente, como fazendo parte daquela equipe de resgate para poder salvar o Olimar. E claro, no meu ponto de vista, é um ponto negativo, já que a história poderia ser um pouco mais complexa, um pouco melhor do que isso. Beleza, vamos falar agora do ponto forte do jogo, que é o gameplay. Pikmin é um jogo de estratégia em tempo real, que você precisa gerenciar os Pikmin, que são criaturas que te ajudam nessa jornada. Existem diversos tipos de Pikmin. Os Pikmin vermelhos, que são mais fortes e resistentes a fogo. Os Pikmin amarelo, que são um pouco mais fracos, mas são resistentes à eletricidade. O Pikmin azul, que consegue passar por dentro de água. E vários outros Pikmin. Então com essas criaturinhas a gente consegue fazer algumas tarefas, completar alguns puzzles e conseguir acessar ou então movimentar alguns objetos a fim de completar a missão ali específica do jogo. Pikmin 4 vem com algumas novidades, como por exemplo 2 novos Pikmin. O Pikmin de gelo, que ele tem a habilidade de congelar a água e resistir a frio, e o Pikmin pirilampo, que a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais pra frente. Além de novos Pikmin, nós temos o Otim, que é como se fosse um cachorro Pikmin que vai te ajudar nessa jornada, fazendo com que você consiga correr mais rápido, atacar, quebrar alguns objetos que você não conseguiria, pular, nadar numa poça d'água e etc. Então, o jogo te dá 2 árvores de skill, uma exclusivamente pro Otim, que é seu cachorrinho, e uma pro seu personagem. Então, combando as habilidades do seu personagem com a do Otim, o jogo fica muito mais fácil, ou você consegue acessar novas áreas que você não acessava no passado. O jogo tem um quê de Metroidvania, porque tem coisas que você só consegue fazer naquela fase depois de passar por outras, quando conseguir novas habilidades ou novos Pikmin especificamente. Então sim, você vai ter que ir e voltar para algumas fases que você já passou para poder abrir novas áreas. Falando das fases, a história principal tem apenas 4 fases, mas elas são enormes, então você não sente como se tivesse pouco lugar para você explorar, pelo contrário. As fases têm um ciclo de dia e noite, que é um ponto crucial de Pikmin. A gente só pode explorar os locais durante o dia, porque quando cai a noite os monstros ficam muito agressivos e todos os nossos Pikmin são comidos e derrotados por ele. E esse pra mim é o ponto negativo da franquia, porque eu particularmente não gosto de jogar um jogo que tenha limite de tempo. Mas Pikmin 4 de uma certa forma conseguiu consertar isso, entre aspas, para mim, porque existem cavernas para você explorar
em todas as fases. E nessas cavernas o tempo não passa. Então você pode gastar o tempo que quiser nessas cavernas. E elas são dungeons muito bem elaboradas, muito bem construídas e divertidíssimas. Com vários tesouros para você coletar, locais para explorar, puzzles para poder resolver e também inimigos e chefes para poder enfrentar. E claro, resgatar alguns tripulantes, que isso faz parte da história e das missões principais do jogo. Então, além de salvar o Olimar, que é a nossa missão principal, nós temos vários tripulantes espalhados pelas fases em diversas cavernas para a gente poder resgatar. E com isso, esses tripulantes vão dar informações a mais e também algumas submissões, algumas subquests. Para mim, todas as fases têm um excelente game design que é feito para te instigar a explorar. Assim como na caverna, as fases têm vários tesouros para você coletar. E esses tesouros são cruciais para você conseguir avançar de uma fase para outra, já que o jogo coloca uma limitação de pontos e esses pontos são obtidos sumariamente por esses tesouros. Uma novidade em Pikmin 4 é a possibilidade de você explorar fases noturnas. Isso nunca aconteceu na franquia anteriormente. Como eu disse, o gameplay é baseado em você jogar durante o dia e você tem que correr para não deixar os seus Pikmin à solta durante a noite para eles não morrerem. E essas fases noturnas nada mais são as mesmas fases que tem para você na história principal de dia, só que você vai jogar elas de noite. Só que de noite o gameplay é diferente, ele acaba virando um Tower Defense, que você usa um novo tipo de Pikmin, que é o Pikmin Pirilampo. Esse Pikmin ele é completamente resistível a esses monstros da noite, eles são Pikmins brilhosos e você vai utilizar eles para poder proteger umas bases. E essas bases elas precisam ser protegidas porque durante a noite ela vai fabricando uma seiva, que é uma seiva especial que você vai utilizar para uma coisa específica na história que eu não vou dar spoiler aqui. Então as fases noturnas são diferentes, você não sai por aí para explorar o mapa, coletar tesouro, resgatar capitão perdido, completar puzzle, não. As fases noturnas são especificamente como se fosse Tower Defense, que você precisa proteger essa base enquanto ela tá produzindo essa seiva que só é produzida durante a noite até o amanhecer. Se você conseguir salvar as bases específicas ali, você ganha, você passa de fase e ganha essa seiva. Eu achei bem interessante essa quebra na jogabilidade para poder dar uma diversificada no gameplay. Além de tudo isso, espalhado nas fases ou como subquest, existe a Batalha Dandori. Pikmin, ele é baseado no termo Dandori, que é como se fosse uma organização, você se organizar para poder conseguir completar ou chegar em algum objetivo. E essas batalhas Dandori, elas existem durante todo o jogo. Nada mais é do que você jogar contra alguém num objetivo de quem faz mais ponto. Ou seja, vai ter uma arena ali e naquela arena você vai disputar contra outra pessoa e quem conseguir coletar mais tesouros ganha. Alguns tesouros específicos são mais valiosos e você pode atrapalhar o seu inimigo, jogando Pikmin no tesouro dele para poder trazer para sua base ou até mesmo usando itens que vai atrapalhar a coleta de tesouros do inimigo. É bem legal, é um modo versus que tá lá como obrigatório em alguns pontos da história principal, também pode jogar numa forma de multiplayer versus outra pessoa. Na verdade, é o único modo que tem de multiplayer. É a Batalha Dandori. O jogo possui um co-op, mas é um co-op muito fraco, e eu diria que isso é um downgrade da versão do Pikmin 3, por exemplo. Não tem como jogar cooperativo, dois capitães com cada um seus Pikmin para poder explorar por aí durante a história do jogo. Não dá para fazer isso. O co-op é basicamente o segundo player fica uma mira na tela e você pode atingir inimigos e usar itens contra aqueles inimigos utilizando essa mira. Então assim, é mais ou menos como se fosse co-op de Mario Galaxy, onde o segundo jogador fica jogando Star Beats. Basicamente a mesma coisa. É um co-op bem ruinzinho, eu diria que colocaram ele só pra dizer que tem, porque na real eu não vejo ser divertido de forma nenhuma. Vamos falar de gráficos e trilha sonora, galera. Os gráficos de Pikmin 4 são excelentes. São os melhores gráficos da franquia, superando Pikmin 3. E isso sempre foi um ponto alto da franquia, tá? Em todos os jogos, seja do GameCube, Pikmin 1, 2, o Pikmin 3 pro Wii U e o Pikmin 4, agora pro Nintendo Switch, ele tem sempre esse ponto alto, o realismo gráfico, porque você joga em fases que são locais do mundo real. Um jardim de uma casa, uma praia, uma cozinha. Então, assim, tá muito bem feito graficamente o jogo. Existem alguns problemas? Sim. A gente sabe que o hardware do Switch não é tão potente. Então, quando você coloca algumas coisas em mega realista, em um ambiente muito grande e gerenciar diversos personagens ao mesmo tempo, Pikmin 4 você pode gerenciar até 100 Pikmins por vez, mais o seu capitão, mais o cachorrinho. Então é bastante coisa na tela, fora os inimigos, fora as estruturas da fase, enfim. Então, em determinados momentos, você consegue sentir a resolução dinâmica que abaixa em alguns momentos. Você consegue ver alguns serrilhados, você consegue ver algumas
sombras ali meio quadriculadas, você consegue ver a imagem ficar um pouco embaçada. Eu não sei numerar qual é a resolução do jogo. Eu arriscaria que não tá em 1080 no dock. Eu acho que estaria em 900p com algumas quedas de resolução dinâmica. Já no modo portátil, o jogo está lindíssimo. Embora não pareça estar 720p, que é o máximo que o Switch aguenta, eu senti muito mais beleza e muito mais confortável jogar no modo portátil na questão visual do que na TV. E eu jogo no Switch OLED, então esse jogo no Switch OLED é um esculacho de beleza. Muito bonito mesmo. Referente à performance, o jogo não tá a 60 FPS, mas ele tá com uma FPS bem estável, a 30 travado. Não tive nenhum problema de performance, travamento, frame drop, nada. O jogo está rodando liso, redondo, maravilhosamente no seu Nintendo Switch. A trilha sonora do jogo é muito boa, muito gostosinha. Eu tava jogando ali na sala de casa enquanto a Nath, minha esposa, fazia outras coisas, e ela ficava falando assim, nossa, que musiquinha gostosinha. É muito boa a trilha sonora de cada fase, de cada momento. Nintendo é sempre mestre em fazer trilha sonora, né? Então nisso ela tá de parabéns. Vamos falar de um assunto muito importante, galera, que é conteúdo. Eu levei 14 horas e 24 minutos para poder finalizar o jogo, mas não se engane. O jogo não tem apenas esse tempo. Eu não fiz 100%, para você fazer 100% da história principal até zerar vai levar muito mais, talvez mais umas 5 ou 10 horas. Mas quando você finaliza o jogo, tem muito conteúdo pós-jogo. E digo mais, tem conteúdos de missão principal pós-jogo. E conteúdo este que habilita até nova fase. Ou seja, fases que você não viveu na campanha principal até zerar, vai ser desbloqueado quando você iniciar o pós-jogo. E não para por aí. Toda a aventura que o Olimar teve, desde chegar no planeta, cair, se estrupiar todo, e enquanto a galera tava procurando ele para resgatar ele, fica jogável quando você zera o jogo. Então você pode viver as aventuras de Olimar quando zera a campanha principal. Então assim, tem muita subquest, tem quest principal e a quest do Olimar para você jogar quando o jogo finaliza. Então assim, eu não sei dizer porque eu não finalizei ainda o pós-jogo, mas talvez seja a mesma quantidade de tempo que você levou na campanha principal, você vai levar para o pós-jogo. Aí você pergunta, Diego, mas por que a Nintendo fez isso? Ela colocou fase inédita, conteúdo inédito depois que zera o jogo, mas por quê? Eu acho que eu tenho uma explicação, mas esse é um pensamento meu, ok? Como eu falei na parte do gameplay, essas 14 horas e meia que eu joguei, eu não senti cansado em nenhum momento. Por quê? Porque o jogo tá sempre introduzindo novas mecânicas. Você vai pra uma fase, explora ela, habilita uma segunda fase, vai pra segunda fase, pega Pikmins que você não tinha acesso na primeira, volta pra primeira pra poder visitar áreas que você não tinha conseguido antes porque não tinha recurso suficiente. E aí no meio da questão, o jogo te introduz a Batalha da Andori, te coloca árvores de skill, o jogo te dá a exploração noturna Tower Defense, vários puzzles novos conforme as fases vão passando e as missões também. Então assim, o jogo não se repete na campanha principal. E o que eu percebi que no pós-game, no extra, ele repete algumas coisas. Como eu falei, existe fase inédita, as cavernas são inéditas, tem missões inéditas, mas acaba que você acaba fazendo mais do mesmo da campanha principal, com algum diferencial, com uma pitada a mais de dificuldade e uma pitada a mais de complexidade. Eu não finalizei o pós-game, mas eu vi de amigos que finalizaram dizendo que, por exemplo, o momento final, a luta final do pós-game é muito melhor e mais emocionante do que da história principal. Então assim, não se engane por esse tempo de zeramento. Você vai ter muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, para poder aproveitar de Pikmin, seja na campanha principal ou no pós-game. Vamos para minha conclusão aqui, galera, minhas considerações finais do que eu achei de Pikmin 4. Deixa eu colocar uma coisa aqui na mesa. Antes de Pikmin 4, eu havia jogado apenas o Pikmin 3, né? Na época que ele saiu pro Wii U, e depois eu joguei a demo que saiu para o Nintendo Switch. Eu não consegui me adaptar a Pikmin. Eu não gostava da franquia, e até pouco tempo, Pikmin 4 pra mim não era nada significativo, não tinha a mínima vontade de jogar. Até que a Nintendo disponibilizou a demo, eu joguei e me apaixonei pelo jogo. E aqui eu já deixo a informação, existe demo disponível, jogue a demo para você experimentar e entender o que eu tô dizendo. Eu tinha vários problemas com Pikmin, como por exemplo, eu não achava muito divertido esse gerenciamento de Pikmin, eu odiava essa questão de tempo, de você ter que ficar correndo para poder fazer as coisas, porque chegava à noite você tinha que correr de volta para sua base, às vezes você tava explorando muito longe
e aí você não conseguia voltar a tempo, você perdia seus Pikmin, você tinha que refazer aquele dia. Então assim, eu não curtia como Pikmin funcionava. Só que Pikmin 4 melhorou muita, mas muita coisa. Como por exemplo, as explorações de cavernas que não passam tempo. Ou, uma coisa que eu não falei na parte de gameplay e deixei especificamente aqui para poder dar esse impacto, as fases são gigantescas, mas você pode movimentar a sua base para diversos pontos. Então se você for explorar num lugar muito longe, talvez você consiga fazer o que tem que fazer lá, porque você conseguiu transferir sua base para um lugar mais perto. Então você não tem que andar aquele caminho todo para poder voltar para lá, acabar o tempo, você tem que voltar no dia seguinte, ou então perder seus Pikmin. Então Pikmin 4 tem algumas qualidades de vida, seja em recursos, em habilidades, ou nisso, de você conseguir passar mais tempo explorando, graças às cavernas e à mudança de base, que diminui um pouco aquela sensação de urgência, aquela sensação de que você tem que fazer tudo correndo, não consegue explorar com calma o jogo. Isso me deixava extremamente irritado em Pikmin 3. E eu tive pouquíssimos momentos com essa sensação em Pikmin 4, mesmo ainda com a questão de ter o ciclo de dia e noite nesse jogo. Fora isso, eu achei as fases muito bem construídas, com level design absurdamente gostoso de explorar, com diversos puzzles interessantes, graficamente lindíssimo e desafiador no ponto certo. Durante a minha jornada, eu coletei 578 Pikmins e perdi 156, ou seja, eu morri bastante vezes. Isso porque teve alguns momentos que eu utilizei uma função chamada retroceder, que você volta para o último checkpoint, seja do andar da caverna ou então no início de uma fase, para poder resgatar alguns Pikmin que eu não queria perder. Então assim, o jogo tem um desafio, o jogo não é extremamente difícil, mas também não é extremamente fácil. Vai fazer você pensar, vai fazer você perder Pikmin e ficar com dó no coração ou raiva disso ter acontecido. Adorei a adição do modo Tower Defense noturno. Confesso que esperava um pouco mais, esperava que fosse algo no padrão exploração diurna, só que noturno com algum diferencial, mas achei legal, fui surpreendido, e essa surpresa me deixou feliz, porque eu sou um cara que sempre joguei Tower Defense em computador, em jogos de celular, não jogo mais hoje em dia, mas joguei muito, então me agradou. Resumindo, galera, opinião aqui de quem não gostava da franquia Pikmin e passou a gostar por causa de Pikmin 4. Eu achei muito, mas muito divertido, e as melhorias que foram feitas nesse jogo, pra mim, foram completamente acertadas pra me fazer aproximar da franquia, e agora, daqui pra frente, eu tenho sim interesse na franquia Pikmin. Eu ouso dizer que Pikmin 4 é um dos melhores jogos que o Nintendo Switch tem hoje disponível. Pikmin 4 encontra-se com nota 87 no Metacritic, e é uma nota super justa, porque o jogo sim faz jus a essa nota. Eu super recomendo, mas lembrando, tem demo. Como é um jogo meio que nichado, é um jogo de estratégia que nem todo mundo gosta, joga a demo porque ela dá um panorama perfeito do que você vai sentir experimentar no jogo de fato. E lembrando, o jogo está em português. Isso é essencial para esse jogo, já que tem muito texto, como vocês já viram nas imagens passando aí no fundo. Então é isso, galera, esse foi o meu review de Pikmin 4. Se interessou pelo jogo, quer comprar, tem duas formas. A primeira delas é mídia física, que está sendo vendido oficialmente pela Nintendo no Brasil. Você consegue achar o link da Amazon aqui na descrição, beleza? A outra forma é digital, comprando na Nuvem, que é parceira oficial da Nintendo. Vou deixar o link na descrição também, de Pikmin 4 digital. Você pode parcelar em até 5 vezes, pagar no boleto expresso, Pix, e ainda ganha cashback do site da Nuvem, que está sempre facilitando a vida dos nintendistas aqui no Brasil. Gostou do vídeo? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com todo mundo para conhecer Pikmin e para saber se vale a pena ou não Pikmin 4 no Nintendo Switch. Gostaria de agradecer a Nintendo do Brasil por ter concedido o jogo pra gente fazer esse review aqui no canal. Me segue nas outras redes sociais, @canal de gameplay no Twitter e no Instagram. Espero que tenha te ajudado nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu. Fui.